Imagine um mundo à beira do colapso. Guerras, fome, terremotos, tudo isso prenuncia algo maior, algo apocalíptico. Mateus 24, um capítulo repleto de profecias enigmáticas, descreve esses eventos com uma precisão assustadora. Mas será que entendemos realmente o que Jesus quis dizer? Será que estamos preparados para decifrar o código do fim dos tempos? Este vídeo vai te levar a uma jornada de descoberta, explorando os sinais e os símbolos que se encontram ocultos nas palavras de Mateus. Preparado para uma imersão profunda no mistério bíblico mais intrigante de todos. A profecia de Mateus 24 é mais do que uma simples lista de eventos futuros. É um mapa complexo, cheio de pistas e enigmas, que só se revela para aqueles que o estudam profundamente. As palavras de Jesus são ambíguas intencionalmente, abrindo espaço para diversas interpretações, mas também contendo elementos cruciais que apontam para um futuro incerto. Vamos desvendar peça por peça esse quebra-cabeça apocalíptico, desvendando o significado por trás de cada símbolo e cada evento descrito. A jornada promete ser desafiadora, mas a recompensa, a compreensão mais profunda de uma das profecias mais misteriosas da Bíblia, será inestimável. Este vídeo não é apenas sobre datas e profecias, mas sobre a interpretação cuidadosa da palavra divina, sobre o contexto histórico e cultural em que o livro de Mateus foi escrito e sobre a mensagem que Jesus queria nos transmitir. Cada detalhe, cada metáfora, cada sinal possui um significado profundo, uma chave para decifrar o mistério que envolve o fim dos tempos. Vamos explorar passo a passo os elementos cruciais de Mateus 24, utilizando o contexto histórico e as diferentes escolas de interpretação bíblica para construir uma compreensão mais completa e precisa do que está por vir. Vamos analisar com lupa cada versículo, investigando o significado literal e simbólico das palavras. Aprofundaremos no contexto histórico da época de Jesus, identificando as referências geográficas e culturais que podem nos ajudar a entender melhor o significado das profecias. Lembre-se, não se trata de prever o futuro com precisão, mas sim de entender a mensagem de esperança e advertência que Jesus queria nos deixar. A preparação espiritual é mais importante do que qualquer especulação sobre datas. E para auxiliar nessa jornada de desvendamento, disponibilizei um guia gratuito com os principais pontos de Mateus 24, facilitando o seu entendimento. Clique no link na descrição para fazer o download agora mesmo e se aprofundar ainda mais nos estudos. Juntos, vamos decifrar os enigmas do livro de Mateus. Mateus 24 inicia com uma pergunta impactante: qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? A resposta de Jesus é um panorama de eventos devastadores que precedem o fim dos tempos. A guerra, um tema central, não é apresentada como um evento isolado, mas como um processo contínuo, marcado por conflitos, tensões e rumores que culminarão em um confronto global de proporções inimagináveis. A humanidade se verá confrontada com a brutalidade e a violência em escala sem precedentes. Jesus não fala de uma única guerra, mas de guerras e rumores de guerras. Essa repetição enfatiza a natureza disseminada e contínua do conflito. Não se trata de uma única batalha decisiva, mas de uma sucessão de conflitos menores e maiores, que se espalharão por toda a Terra, criando um ambiente de instabilidade e medo constantes. Observemos que esta instabilidade não será um evento repentino, será um processo gradual, porém cada vez mais intenso, preparando o cenário para o clímax final. A intensidade dos conflitos irá aumentar gradualmente. Os primeiros conflitos serão pequenos, apenas rumores, mas logo irão evoluir para guerras regionais, cada vez mais violentas e extensas. A escalada da violência será constante, sem trégua. As nações se enfrentarão em uma luta sem fim, criando um cenário de caos e destruição. A estabilidade mundial estará em frangalhos e a esperança de paz parecerá cada vez mais distante. A crescente instabilidade gerará medo e insegurança generalizados. A população mundial se encontrará em um estado de permanente apreensão, sem saber o que esperar.
o medo se tornará um sentimento constante, um peso na consciência de todos. Essa atmosfera de terror e incerteza será um prenúncio do que está por vir. A humanidade se verá diante de sua própria fragilidade e impotência. Entender esse aspecto de Mateus 24 é crucial para a nossa preparação espiritual. Não se trata apenas de conhecer as profecias, mas de aprender a viver diante do medo e da incerteza. A fé e a confiança em Deus são fundamentais para superar as provações que nos aguardam. Busque se fortalecer espiritualmente e se preparar para os desafios que estão por vir. Além das guerras e rumores de guerras, Mateus 24 descreve outras calamidades que assolarão a terra: a fome, a peste e os terremotos. Não são eventos isolados, mas uma sinfonia de desgraças que se entrelaçam, amplificando o sofrimento da humanidade. Imagine um mundo onde a escassez de alimentos leva à fome generalizada, onde doenças devastadoras se espalham rapidamente e onde a terra treme sem parar, destruindo tudo em seu caminho. A fome, mais que a simples falta de alimento, representa a degradação dos sistemas de produção e distribuição, causando crises generalizadas e levando milhões à morte por inanição. A visão bíblica dessa fome vai além da simples carência. É uma imagem de miséria, sofrimento e desespero que perpassa todos os níveis da sociedade. Essa escassez não apenas alimenta o medo, como cria o caos social, potencializando as guerras e os conflitos já existentes. A peste, descrita em Mateus 24, retrata uma epidemia letal que se espalha rapidamente, dizimando populações inteiras. As doenças, muitas vezes desconhecidas ou resistentes a tratamentos, se propagam com velocidade assustadora, aumentando a sensação de impotência e desespero diante da fragilidade humana. A sobrecarga dos sistemas de saúde, a falta de recursos e o medo desenfreado ampliam o sofrimento e a morte. Os terremotos poderosos e devastadores representam a força bruta e imprevisível da natureza, causando destruição em massa e espalhando o terror. Cidades inteiras são reduzidas a escombros e a população se vê desabrigada e desamparada, sem recursos e sem esperança. A natureza, muitas vezes ignorada e explorada, revela seu poder destrutivo, sublinhando a fragilidade humana frente à grandeza divina. A combinação desses três flagelos, fome, peste e terremotos, criará um cenário de sofrimento e desespero sem precedentes. A sociedade, já abalada pelas guerras, se verá fragilizada a um nível inimaginável, mergulhando em um caos profundo. Compreender a magnitude desses eventos é fundamental para preparar nosso coração e nossa mente para os desafios que o futuro pode nos trazer. Vamos nos aprofundar ainda mais nesses detalhes nos próximos capítulos. Mateus 24 menciona sinais nos céus como parte dos eventos que precederão o fim dos tempos. Estes sinais não são apenas fenômenos meteorológicos incomuns, mas manifestações do poder divino, advertências e sinais visíveis da iminência do juízo final. Imagine o medo e o assombro diante de eventos celestiais grandiosos e inexplicáveis, alterando o curso da história da humanidade. A aparição de sinais nos céus geralmente é interpretada como eventos astronômicos extraordinários, como cometas, eclipses solares e lunares incomuns, ou mesmo fenômenos celestiais desconhecidos pela ciência atual. Essas visões incomuns e impressionantes servirão como avisos, como uma espécie de linguagem celestial compreensível a todos, independentemente da crença ou cultura. Eles perturbarão o mundo, suscitando temor e questionamentos sobre o futuro. A descrição bíblica enfatiza a visibilidade universal desses sinais. Não serão eventos discretos e localizados, mas visíveis em todo o mundo, afetando a humanidade como um todo. A magnitude e o caráter excepcional desses eventos farão com que até mesmo os incrédulos percebam a presença iminente de algo extraordinário, algo que transcende a ordem natural do mundo. Além do impacto visual, esses sinais terão um impacto psicológico profundo na população mundial. O medo e a incerteza se intensificarão, gerando pânico e desespero em larga escala.
A magnitude destes eventos transcendentes desafiará a compreensão humana, e a incerteza sobre o futuro se tornará quase insuportável. A interpretação dos sinais nos céus não é trivial. Cada evento, ainda que compreendido cientificamente, terá também um significado espiritual profundo, que transcenderá a mera observação. Vamos analisar as possíveis interpretações destes sinais e sua relação com as demais profecias, nos aproximando cada vez mais da compreensão da mensagem de Mateus 24. Siga-nos para não perder os próximos vídeos. Mateus 24 fala de uma tribulação tão grande que nunca houve semelhante desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Esta grande tribulação não é um evento isolado, mas um período prolongado de sofrimento, de calamidades sem precedentes, que testarão a fé e a perseverança dos fiéis. Será um tempo de provação para toda a humanidade, onde a maldade e o sofrimento alcançarão níveis inimagináveis. Este período de sofrimento será uma prova de fé e perseverança para os crentes. A pressão social, econômica e política, somada aos eventos catastróficos, criará um ambiente de extrema dificuldade, exigindo total renúncia e compromisso com os valores espirituais. A fidelidade a Deus será posta à prova em cada momento. A intensidade da tribulação será inigualável, excedendo qualquer outro período de sofrimento na história da humanidade. A concentração de calamidades, a escala da destruição e a profundidade do sofrimento criarão um ambiente de desesperança e descrença para muitos. A fidelidade será testada até os limites da resistência humana. A grande tribulação, segundo a interpretação tradicional, é o período que precede diretamente o retorno de Cristo, sendo um sinal claro de sua iminência. É uma época de purificação e separação, onde os verdadeiros crentes serão separados daqueles que não o são. Será um tempo de provação espiritual, preparando os fiéis para o encontro com o Salvador. Esta parte da profecia é um chamado à vigilância e à preparação espiritual. Não se trata de prever o futuro com exatidão, mas de se preparar para enfrentar as adversidades com fé e perseverança. A compreensão da grande tribulação nos ajuda a entender a importância da fé inabalável, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis. Continue conosco para descobrir mais. A abominação desoladora, mencionada em Mateus 24, é um dos sinais mais enigmáticos e interpretados de forma diversa entre os estudiosos da Bíblia. Representa um evento extremamente significativo que marcará o início de um período de grande sofrimento e perseguição para os seguidores de Cristo. A sua interpretação envolve contextos históricos, proféticos e simbólicos, gerando uma gama de teorias e perspectivas. A abominação desoladora, em sua interpretação mais comum, é associada a um ato profano e blasfemo praticado contra Deus e seu povo, possivelmente ligado à instalação de um culto pagão ou anticristão em um lugar sagrado. Este ato seria um símbolo de apostasia, de uma rejeição em massa da fé em Deus, representando uma profunda violação da ordem moral e espiritual. A sua aparição representa um ponto de inflexão nos eventos que antecedem o fim dos tempos. Este evento catalisador irá intensificar a grande tribulação, marcando o início de um período de perseguição severa aos cristãos. Será um período de grande prova de fé e resistência, exigindo firmeza e perseverança. A localização e a natureza exata da abominação desoladora permanecem em debate entre os estudiosos. A interpretação varia de acordo com diferentes perspectivas teológicas e históricas, gerando um campo de estudo rico e complexo. Há interpretações que associam a abominação a um líder político ou religioso, a um sistema opressor ou a um evento específico. Este enigma bíblico nos convida a estudar profundamente a palavra de Deus, buscando compreender as diferentes interpretações e seus contextos históricos. A busca pela compreensão desse sinal profético é fundamental para uma leitura mais completa e aprofundada do livro de Mateus. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos sobre este tema crucial. Diante da abominação desoladora,
e da intensificação da grande tribulação, Mateus 24 aconselha os discípulos a fugir para os montes. Este não é um chamado literal para uma fuga física, mas um simbolismo que representa a busca por refúgio espiritual e proteção contra a perseguição e o sofrimento. É uma metáfora que nos lembra a importância de procurar refúgio e consolo em Deus. A fuga para os montes não é uma solução para evitar os eventos catastróficos, mas sim uma estratégia de sobrevivência espiritual. É um chamado à resiliência, à busca de consolo e paz interior, mesmo diante de circunstâncias adversas. Os montes, em sua representação simbólica, representam a solidez e a inabalabilidade de fé em Deus. O refúgio espiritual é encontrado em uma conexão profunda com Deus, por meio da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com outros crentes. É uma busca por uma fortaleza interior, que nos permita resistir às provações e permanecer firmes em nossa fé, apesar do sofrimento e do medo. A fuga para os montes não implica em isolamento ou abandono da responsabilidade social. É um apelo à prudência e à sabedoria para se proteger da violência e da perseguição, sem deixar de testemunhar a fé. É um chamado à discrição e à estratégia para proteger a si mesmo e aos outros. A mensagem de fuga para os montes destaca a importância da preparação espiritual. É um lembrete de que o refúgio verdadeiro não está em lugares físicos, mas em Deus. Cultivar a fé e o relacionamento com Ele é fundamental para enfrentar os desafios que o futuro pode trazer. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama. Mateus 24 descreve os eventos que antecedem a volta de Cristo, mas não revela uma data precisa. Em vez disso, o capítulo enfatiza a incerteza do tempo do fim, aconselhando a vigilância constante e a preparação espiritual. A volta de Cristo é iminente, mas o tempo exato é um mistério que somente Deus conhece. A incerteza da data não diminui a importância da preparação. A vigilância deve ser constante, porque o retorno de Cristo pode acontecer a qualquer momento. A preparação espiritual, portanto, não deve ser relegada a um segundo plano, mas deve ser um compromisso diário e inabalável. A mensagem de Mateus 24 não é de pânico ou medo, mas de alerta e preparação. É um chamado à responsabilidade pessoal, à consciência da iminência do retorno de Cristo e à necessidade de viver uma vida digna diante de Deus. A preparação não se limita aos aspectos materiais, mas sobretudo aos espirituais. A preparação espiritual envolve um profundo arrependimento dos pecados, uma busca por santidade e uma entrega total à vontade de Deus. É necessário cultivar a fé, a esperança e o amor, fortalecer o relacionamento com Deus e fortalecer os laços com a comunidade cristã. A imposição de uma data para a volta de Cristo é uma interpretação perigosa e especulativa. A mensagem central de Mateus 24 é a necessidade de vigilância e preparação espiritual contínua, independentemente da data exata do retorno do Salvador. Vamos juntos desvendar mais mistérios da Bíblia. A metáfora da colheita, presente em Mateus 24, representa a separação final entre o bem e o mal, entre os justos e os injustos. Assim como o agricultor separa o trigo do joio no final da colheita, Deus separará aqueles que o seguiram fielmente daqueles que rejeitaram sua palavra. É uma imagem poderosa que ilustra a justiça divina e o juízo final. A colheita não é um evento aleatório, mas o resultado de um processo longo e gradual, onde Deus observa os frutos da vida de cada indivíduo. É um julgamento baseado em atos e na conduta de cada um, levando em conta as escolhas feitas ao longo da vida. A separação entre o trigo e o joio representa a distinção entre os que aceitaram a salvação em Cristo e aqueles que a rejeitaram. O trigo simboliza os justos, os fiéis, que serão reunidos no reino celestial. O joio representa os ímpios, os que se perderam em seus pecados e que receberão o justo julgamento de Deus. Esta imagem da colheita reforça a importância de uma vida dedicada a Deus, em obediência à sua palavra. É um chamado a viver uma vida justa, digna
e correta, buscando a justiça e a santidade em todos os aspectos. Este processo representa a justiça divina que não pode ser contestada. A colheita nos lembra que nossas ações têm consequências eternas. As escolhas que fazemos na vida definem nosso destino eterno. A preparação para a colheita espiritual é essencial para assegurar um futuro na presença de Deus. Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe este vídeo. Mateus 24 conclui com a descrição da volta gloriosa do Filho do Homem. Este não é um retorno furtivo, mas uma manifestação pública e majestosa que será vista por toda a humanidade. Será um evento que mudará para sempre a história da humanidade, marcando o início de uma nova era. O retorno do Filho do Homem será uma demonstração do poder e da glória de Deus. Todos verão a manifestação de sua majestade e a verdade será revelada para todos. É um momento de juízo final, onde cada um terá que prestar contas de seus atos. A manifestação do Filho do Homem marcará o fim da era presente e o início de uma nova era, onde a justiça de Deus prevalecerá e a paz reinará por toda a eternidade. É uma visão de esperança e redenção para os justos, um momento de justiça e julgamento para os ímpios. Este evento conclusivo reforça a mensagem central de esperança e salvação que perpassa todo o livro de Mateus. É uma garantia de que a justiça de Deus prevalecerá e que os que o seguiram fielmente serão recompensados. A descrição da volta de Cristo nos lembra a importância de vivermos uma vida dedicada a Deus, buscando a salvação e a santidade. A preparação para o seu retorno deve ser constante e inabalável, até o seu retorno glorioso. Deixe seu comentário com suas reflexões. Mateus 24, além de descrever eventos futuros, oferece lições práticas para a vida cristã. A vigilância, a perseverança na fé, a caridade e a oração constante são atitudes fundamentais para enfrentar os desafios do cotidiano e se preparar para o retorno de Cristo. Este não é um capítulo apenas sobre o fim do mundo, mas sobre como viver uma vida plena e significativa. A vigilância não é apenas a espera ansiosa pelo retorno de Cristo, mas uma atitude constante de prontidão espiritual. Significa estar atento à voz de Deus, sensível à sua orientação e pronto para agir conforme sua vontade. A vigilância nos mantém conectados a Deus, fortalecendo nossa fé e nos preparando para qualquer situação. A perseverança na fé é essencial para enfrentar os desafios que a vida nos impõe. A fé inabalável em Deus nos dá força e coragem para superar obstáculos e perseverar mesmo em tempos de tribulação. A perseverança é fruto de um relacionamento profundo com Deus. A caridade e o amor ao próximo é um elemento crucial do cristianismo. A prática da caridade demonstra nossa fé em ação, refletindo o amor de Deus em nossas vidas. A caridade não conhece limites e transforma o mundo ao nosso redor. A oração constante mantém nossa comunicação com Deus, buscando sua orientação e seu auxílio em todas as áreas de nossas vidas. A oração não é apenas um pedido, mas uma conversa íntima com Deus, fortalecendo nosso relacionamento com Ele. Estas lições práticas de Mateus 24 nos desafiam a viver uma vida cristã autêntica e transformadora. A preparação para o futuro começa no presente, com ações concretas que refletem nossa fé em Deus. Compartilhe este vídeo e inspire outras pessoas. Apesar do panorama assustador apresentado em Mateus 24, a mensagem final é de esperança. A volta de Cristo, apesar de precedida por tribulações, representa a vitória definitiva do bem sobre o mal, a restauração de todas as coisas e a chegada de uma nova era de paz e justiça. A esperança não deve ser perdida, mas mantida viva através da fé e da perseverança. A compreensão de Mateus 24 não é para nos levar ao pânico, mas à preparação. A preparação não é apenas sobre eventos futuros, mas sobre como viver uma vida plena e significativa no aqui e agora. É sobre cultivar a fé, fortalecer os relacionamentos e viver em obediência a Deus. A incerteza sobre a data da volta de Cristo não diminui sua iminência,
A vigilância constante é fundamental para que estejamos preparados quando Ele vier. A esperança na sua volta deve nos impulsionar a viver uma vida digna, refletindo a luz de Cristo em todas as nossas ações. A mensagem de Mateus 24 é um chamado à santidade, à justiça, à caridade e à perseverança na fé. É um convite para vivermos uma vida transformadora, testemunhando o amor de Deus em um mundo conturbado. Este não é o fim, mas um novo começo. A esperança em meio à incerteza é o cerne da mensagem de Mateus 24. A fé em Cristo e a preparação espiritual são fundamentais para enfrentarmos os desafios do futuro e vivermos em paz, mesmo diante das adversidades. Compartilhe sua experiência nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos sobre a Bíblia.